Bom dia, bom dia. Hoje é dia 25/10/2024 e nós vamos mais uma vez analisar o índice, começando com a análise do que ele fez ontem, tá? Ontem ele abriu nesta região aqui, certo? Aqui, ó, eu sempre marco a abertura do dia, tá? Ele abriu nesta região aqui, rompendo este topo aqui. Então, nós falamos que aqui nós tínhamos liquidez, certo? Ele pegou essa liquidez, então ele já abriu aqui, voltou, testou esses topos rompidos, certo? Voltou testar a máxima do dia anterior e a abertura do dia anterior e desceu. Desceu fazendo o quê? Pegando liquidez deste fundo aqui, tá? E um pouco desta liquidez aqui, ó, certo? Então, agora ele formou outra liquidez aqui embaixo. Aí o que ele fez? Ele veio, voltou lá, testou esta região aqui de briga. Olha como ele ficou muito tempo aqui. Aqui ele fez um movimento bonito de rompimento daí desse topo aqui, ó, dos 5 minutos, certo? Desse topo aqui, voltou, testou a região de fundo novamente, tá? E fez o movimento dele, tá? E foi buscar o quê? A nossa região de alvo. Então, aqui nós tínhamos uma região de alvo. Deixa eu ver, eu coloquei, acho que nas médias aqui. Ó, tá vendo? Ó, região de alvo. Foi lá bater essa região de alvo. Por que que eu tenho uma região de alvo aqui? Tá? Eu tenho uma região de alvo aqui, vamos lá nos 60 minutos. E aí eu vou colocar aqui as médias, é mais claro aqui. Eu tenho esta base aqui nos 60 minutos, certo? E tinha a média de 80 dos 60 minutos. E aqui, no dia de ontem, se nós formos no 15 minutos, ele fez esse pivô de alta aqui, ó. Aqui, ó. E rompeu a média do 15 minutos, do 200 do 15 minutos. Se você fizer um espelhamento desse pivô aqui, você vai ter o primeiro alvo exatamente onde ele ticou no final do dia de ontem, o segundo alvo está um pouquinho mais acima e o terceiro alvo está aqui, ó, nesta região aqui, certo? Então, esses são os alvos do pivô de alta do 15 minutos, que ele pode ir buscar sim hoje. Porém, ele fez no dia de ontem, tá? Ele fez uma indução aqui, ó. Por que que é uma indução? Porque assim, ó, ele rompeu no 15 minutos, tá? Ele rompeu esse topo aqui, ó, certo? Quando ele rompe esse topo aqui com essa movimentação aqui, ó, tá? Eu vou traçar prêmio e desconto do topo no fundo, tá? O meu 50% está aqui. Então, eu quero comprar se ele for subir nestas regiões aqui, certo? Por quê? Porque o meu prêmio de desconto está abaixo dos 50%. Ele não chegou nos 50%. Então, ele fez uma indução e criou aqui agora uma liquidez nesta região. Para quê? Para trazer a níveis mais abaixo. Eu vou tirar esse aqui. Trazer níveis um pouco mais abaixo para, quem sabe, continuar a subida e vir buscar esses níveis aqui em cima. Aqui, nesta região aqui, eu não vou comprar. Eu vou procurar por venda no topo, certo? Ele pode subir? Pode, porém ele vai ter que retrair mais, certo? E talvez ele venha buscar esta liquidez aqui para subir e depois voltar a cair. Então, aqui a gente precisa ficar bem atento, tá? Nessas regiões. Aqui eu tenho nos 60 minutos. Se nós formos ver, deixa eu pegar. Foi no 15.
aqui, vamos colocar essa fibo aqui. Aqui, tá? Então, ó, se a gente colocar nos 60 minutos, eu tenho esse candle pavio, esse candle aqui, ó, de indecisão, que me interessa, certo? Então, esta região aqui, agora é uma região que vai me interessar. E aí, eu vou marcar ela, e eu vou marcar ela com uma cor mais escura, porque eu não quero tirar essa última marcação aí embaixo, certo? Então, é isso que eu vou fazer, que ele pode sim o preço voltar naquele candle ali, para depois ele subir, certo? Aqui, ó, esse candle aqui me interessa, tá? E aí a gente vai, porque agora essa fibo ali não interessa mais para nós, porque a gente já percebeu que essa fibo aqui era só uma indução. Então, para nós trazer prêmio e desconto, nós vamos precisar que seja feito mais um topo aqui para cima. Quando a gente perceber um topo, né, que ele fez um topo, nós vamos traçar desse topo até este fundo aqui e procurar o prêmio de desconto desta região, que pode ser nesta região que a gente marcou, né? Como pode ser um pouco mais acima, e eu tenho aqui esse desbalanceamento aqui. Então, o que eu vou esperar para o dia de hoje? Sempre olho nos 5 minutos, tá? Nos 5 minutos, para ele dizer que ele cai, tá? Eu preciso que ele rompa este fundo aqui, certo? Tá, mas você não disse que ele pode vir buscar estas regiões aqui? Disse sim, tá? Mas o que ele pode fazer? Ele pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Pegar aqui a... Ele pode já abrir aqui, pegar a liquidez nesta região, tá? Vir nestas regiões aqui e fazer este movimento aqui, para ir buscar níveis mais acima, certo? Ele pode fazer isso. Então, este rompimento aqui, ele pode dizer que ele venha buscar estas regiões aqui. Agora, se ele vier com o preço aqui embaixo, vamos supor que ele abra para cá, volta, rompa aqui, teste aqui, faça este movimento aqui, aí eu vou dizer que ele vai vir buscar níveis mais no fundo, certo? Então, sempre olhando a estrutura do movimento, tá? Nos 5 minutos, ele tá muito fácil da gente ver essas questões. Então, a gente sempre tem que ficar de olho na estrutura que o movimento está fazendo, tá? Outra coisa, ele já pode abrir, tá? E vir nestas regiões aqui em cima, certo? Então, o que eu tenho aqui nos 60 minutos? Olha que interessante, ele já rompeu a média de 80, tá? E ele pode vir buscar a média de 200. Desta região aqui até aqui, eu tenho 1.200 pontos, certo? E é uma região bastante interessante para nós. Então, caso ele suba, eu preciso ficar de olho nesses pontos do pivô do 15 minutos e também da média aqui de 200, tá? Ele pode fazer isso aqui, ó. Tem que baixar aqui. Ele pode já abrir nessas regiões aqui, tá? Nessas regiões aqui ele já pode abrir, tá? E buscar estas regiões, ou esta aqui, ou esta aqui,
Aí aqui ele pode fazer um movimento onde ele rompeu a estrutura, volta a testar e aí ele pode vir buscar movimentos mais aqui embaixo, certo? Então ele pode fazer isso sim. Ele pode também pegar a liquidez aqui, testar regiões aqui para subir. Então, nós temos alvos para cima e nós temos alvos para baixo, tá? E agora eu vou falar dos alvos que nós temos. Ó, eu tenho alvo de compra nesta região aqui. Quando que eu tenho alvo de compra nesta região aqui? Eu tenho alvo de compra nesta região aqui quando eu tiver uma compra aqui embaixo, certo? Aqui nesta região. Então, aqui nós vamos colocar aqui, ó. Região de compra. Esta região aqui é uma região de compra. Para quê? Para levar até esse nível aqui, ou aqui em cima. Aqui eu também tenho uma região de alvo de compra. E esta região aqui para mim também é alvo para uma compra, desde que eu faça compras aqui embaixo, tá? Então, eu preciso que ele faça uma estrutura mais definida aí, e aí eu compras aqui embaixo, vamos supor, se ele vem mais aqui e vem para baixo, aí eu vou analisar o que eu preciso, sempre vendo a estrutura que o mercado está formando, certo? Então, esses são os meus alvos para compra. Caso eu faça vendas nesses alvos aqui, tá? Se eu faço vendas nesses alvos aqui, aí eu tenho alvo de venda mais abaixo, tá? Eu tenho aqui um alvo de venda. Esta região aqui é um alvo de venda. Venda. Aqui é um alvo de venda. E aqui embaixo também é um alvo de venda. Porém, aqui embaixo está muito longe. Certo? Então, eu busco 1000 pontos no dia. É isso que eu busco. Certo? Então, é isso que eu vou fazer. Se eu comprar nesta região aqui, os meus alvos são esses. Se eu vender nestas regiões aqui em cima, o meu alvo é esse aqui ou esse aqui. Pode ser até, tá? Que isso aqui é um alvo, tá? Pode ser até que ele faça esse movimento aqui, ó. Ah, vamos supor que ele rompa esse fundo aqui, teste regiões aqui, e quando ele fizer o teste dessas regiões, eu faça uma venda nesta região. Por quê? Porque ele já atingiu um alvo meu da compra, certo? E aí eu faço vendas aqui para trazer para alvos aqui embaixo, tá? Então, se ele fizer essa movimentação aqui, eu vou tentar trazer o alvo aqui, porém, tá? Nesta região aqui, eu preciso ficar bem atenta para ver o que o movimento vai fazer. Se ele vai chegar aqui e vai começar a fazer nova estrutura para buscar níveis aqui em cima. Então, o meu alvo da venda é aqui, porém, sempre atenta nessa região aqui, se ele vai parar e vai buscar níveis mais acima. Espero que vocês
tenham gostado, tá? A gente também tem aí uma questão de tamanho e proporção nos 60 minutos, e eu vou mostrar para vocês o que é tamanho e proporção, que eu estou olhando. Nosso topo protegido, por enquanto, continua esse aqui, porque nos 60 minutos nós tivemos este rompimento de fundo, e aí eu estou olhando essa seguinte situação aqui, ó. Desse topo, neste fundo, aí ele retraiu. Aí eu tenho aqui, ó, coloco aqui, ó, desse topo, nesse fundo, quase tamanho e proporção quase igual, certo? Agora, desse topo que ele retraiu, nesse fundo, ó, uma retração aqui quase igual. E se ele for fazer topo aqui, e aí eu já coloquei aqui, ó, olha aqui onde é que está o meu alvo, tamanho e proporção. Vou tirar ele daqui para vocês verem. Ó, se ele fizer topo aqui, ó, aqui seria um alvo do tamanho e proporção da pernada de 60 minutos. Mas a gente sabe que ele não, às vezes ele não chega, né, no mesmo dia. Então aqui existe uma grande probabilidade de ele fazer topo nesta região aqui, certo? Então eu vou ficar muito de olho para uma venda nesta região quando ele abrir, para tentar trazer alvos aqui nesta região. Por quê? Porque desse topo aqui, vamos supor aqui, que eu pegue nesta região aqui, certo? Até aqui, ó, são 2.300 pontos. Ele pode fazer, ainda mais na queda, né? Pode sim. Então, tem que sempre ficar de olho. Se ele fizer topo aqui, a gente vai procurar por uma venda e tentar trazer até nesta região aqui de fundo, tá? Dessa região de fundo ali, nós temos aqui 1.600 pontos. É isso que eu tenho para o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem, né, o dia de hoje, sempre com muita cautela. E se você gostou, dá o seu like e indica para os seus amigos para a gente poder ajudar mais pessoas possíveis. Que este mercado não é algo tão simples como tem muitas pessoas que jogam aí na rede da internet, né? É como se fosse uma coisa muito simples. É possível, porém não é simples. Tenha um bom dia e um ótimo final de semana.